de hoje. Com a palavra, a bancada, o vereador Iago Moura, vereadora Daiane Mello, bancada do PL. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que nos assiste através das redes sociais e da TV Câmara, né? Vereador Caleb Garbim, a questão do senador Reis, a gente pode entender também como uma composição política, porque no outro governo do Odiló, como ele veio fazer campanha para o Odiló, para o prefeito Odiló, a gente teve, né, todo um alvoroço em nome, né, do senador Reis, e a gente sabe da participação que ele teve na questão do aeroporto. Hoje em dia, como ele já não faz mais parte da composição política, então, obviamente, né, será deixado de lado, assim como é a sua justificativa a respeito das composições políticas que acontecem no nosso Executivo. Passado essa parte, eu queria falar, vereador Iago, um pouquinho da segurança pública, né? A gente vai ter a questão... Trouxe ontem uma questão de saúde, amanhã teremos audiência pública, reunião pública sobre a questão da educação, muitas coisas ainda precisam ser explicadas, e nós estaremos aqui, inclusive, para fazer a entrega de documentação, né, para a secretária, aí pedindo uma reavaliação e tudo mais. Mas hoje eu quero trazer a questão de segurança pública, porque fui chamada por diversos moradores, né, aqui da nossa cidade para falar sobre esse assunto, no qual eu não domino tanto, o vereador Iago domina mais do que eu, enfim, mas a gente tem que trazer as demandas da comunidade, né? A Fabiana, então, ali do bairro Interlagos, entrou em contato com a gente, com diversos vídeos ali, de coisas que acontecem no final de semana, ao redor do posto Sander, né, que é o antigo Delta. Então, muitos problemas com os moradores, e não estamos falando só da questão de perturbação de sossego, né? Estamos falando de várias pessoas que utilizam as ruas, né, para urinar e defecar na frente das residências, para, inclusive, fazer ameaças de colocar fogo se alguém fala alguma situação, e a gente precisa, então, de uma ação realmente mais efetiva da segurança pública do nosso município, através das forças de segurança do Estado, naquela região ali. Então, é muito grave, né, as ameaças que os moradores da região ali do Interlagos estão sofrendo dia a dia, e a gente traz essa preocupação. Eles já reuniram com o secretário de Segurança, o secretário Paulo, para pedir, né, mais efetivo ali ao redor e tudo mais, mas ainda não aconteceu. Já faz uns 20 dias dessa reunião, já tivemos 2, 3 finais de semana a partir disso, e não tivemos mudanças ainda. Então, estou reverberando aqui na Câmara de Vereadores também, pedindo uma ação conjunta aí da segurança pública naquela região do Interlagos. Também ontem fui chamada pelos moradores do Sagrada Família. Uma parte, vereador. No momento oportuno, vereador. Fui chamada pelos vereadores, pelos moradores ali do Sagrada Família, para falar sobre segurança pública, né? Então, muitos moradores ali estão sofrendo com o furto, né, em suas residências. Estive lá com o seu Antônio Fiedler, né, e outros moradores ao redores ali, que estão preocupados com a questão de muitas pessoas, moradores em situação de rua, né, e muitas pessoas que estão fazendo a utilização dos seus furtos ali, indo para o 1º de maio para a utilização de drogas, né? Então, usuários de drogas que acabam furtando deliberadamente ali na região para consumir os entorpecentes ali na região do 1º de maio, Jardelino Ramos e toda aquela região. E quero agradecer, então, o capitão Moura, da Brigada Militar, que esteve presente na nossa reunião e conversou com os moradores e nos passou diversas informações de ações que podem estar ocorrendo no decorrer. Sua parte, vereador Iago. Bem rapidinho, parabenizar, é uma pauta de todos, a segurança, né? Como tantas outras pautas, né? A educação é importante também, mas aqui o comandante Fernandes aqui vem fazendo um ótimo trabalho, o capitão Moura também, todos os novos capitães que estão aqui estão fazendo um excelente trabalho.
Eles, por exemplo, notaram que na troca de turnos ali havia uma incidência maior de crimes, então eles desenvolveram uma viatura agora composta por uma guarnição de 3 homens. Isso é muito importante, facilita enquanto um está parando a viatura, segundo homem, terceiro homem, na questão de abordagem e tantas outras coisas nessa troca de turno. Então, tem umas viaturas específicas para isso. Uma dessas viaturas foi aquela que abordou, né, graças ao tirocínio, né, a fundada suspeita abordou 2 rapazes com uma sacola, né, aqui em Caxias do Sul, e dentro dessa sacola tinha uma cabeça de uma pessoa. A partir dessa cabeça começou uma investigação onde desvendou alguns assassinatos de uma facção que estava vindo lá da região metropolitana para cá. Então é muito importante essas pessoas nessa é uma das ideias que os capitães deram, que o Fernandes aprovou. Então são coisas boas que a brigada vem realizando. A questão da segurança pública eu vou explorar mais amanhã, mas hoje eu tenho uma reunião com o secretário Paulo, espero que ele me ouça, vereadora Day. E ouvir não é me enrolar, não é chegar lá, ouvir nós e fingir que vai fazer alguma coisa, não. Eu espero que ele me ouça, que ele pegue a minha ideia, ele pode não cumprir 100%, mas que ele adapte a minha ideia, que a gente desenvolveu aqui nos últimos dias, para dar um basta em algumas situações aqui em Caxias do Sul. Senão a gente não sabe onde vai parar, né? A gente tem que fazer alguma coisa. Eu sei que a polícia faz a parte dela, eu sempre digo a guarda faz, a polícia civil faz, mas tem algumas coisinhas ainda que a guarda pode fazer, eu acredito. Então, eu vou estar levando essas ideias para o secretário ali às 13 horas. Até se a senhora estiver tranquila também de agenda, pode estar indo junto. Muito obrigado. Obrigado, vereador Iago. E acredito que essas medidas precisam ser tomadas pela Secretaria de Segurança, porque a gente precisa, sim, de mais segurança, principalmente naquela região ali, Interlagos, Sagrada Família, que fazem o caminho do Burgo, 1º de Maio, Jardelino Ramos e toda aquela região. Seu a parte, vereador Libardi. Vereadora Daiane, a gente acha que esse é um tema caro e que nós precisamos debater de forma mais profunda aqui nessa casa. A primeira questão é que nós precisamos começar a disputar os territórios. O Estado precisa disputar os territórios. Não é possível que a gente ache normal uma parcela significativa dos territórios da nossa cidade ter tomado pela criminalidade que faz o povo de refém. Eu estou aqui para defender o povo que trabalha, o povo que, infelizmente, tem uma situação econômica vulnerável e que esse é o principal refém da criminalidade, vereadora Daiane. Então, bom, eu acredito que, quando se trata de política pública, e mais do que isso, de combate à criminalidade, nós precisamos estar aliados. Não é possível que eles tomem os territórios que a gente veja o nosso povo que vota em mim, que vota na senhora, que concorda em parcela comigo, parcela concorda com a senhora, ser refém desse tipo de gente. Nós precisamos debater. Eu e a vereadora Andressa, a partir da semana que vem, vamos apresentar algumas saídas para a segurança pública, porque nós entendemos que não é mais possível a cedência desses territórios como tem sido feito. O Estado faz de conta que não está acontecendo nada. E o que está acontecendo é terrível. As pessoas são vítimas desse tipo de gente, não consegue mais comprar gás que não seja deles, até gatunete eles vendem, a senhora sabe, internet tem que contratar deles, e a gente fica aqui olhando, fazendo de conta que nada acontece. Obrigado, vereador Libardi. É isso mesmo, né? O nosso governador faz videozinho que as pessoas podem sair com o celular na mão e a gente escuta do seu Antônio Fiedler e de tantas outras pessoas lá na questão de Sagrada Família no dia de ontem, que eles roubam a escada, eles roubam diversas coisas, deixam o portão aberto, vão lá e buscam um carrinho para buscar o botijão de gás. Gente, então isso não é admissível, né? Isso não pode acontecer e a gente achar que é normal. Eles dizem que eles passam como se fosse normal. Olham para as câmeras e só faltam dar o tchauzinho, assim, né? Muitas vezes dão um tchauzinho para debochar. Então a gente não pode concordar com essas situações e quando a comunidade nos traz essas demandas, a gente precisa, né, tanto levar para as autoridades, mas também reverberar aqui na Câmara para que mais ações, né, de segurança aconteçam. Seu a parte, vereador capitão. Parabéns, nobre colega, por ter trazido esse tema. No início do ano, eu apresentei aqui na Câmara de Vereadores e enviei uma indicação ao secretário de Segurança do município a respeito de um assunto que é chamado de Smart Caxias, que é baseado na Smart Sampa, lá de São Paulo, e também baseado na Muralha Paulista. Na semana passada eu tive a oportunidade de representar a Câmara de Vereadores num fórum de segurança pública municipal, a qual teve a presença ilustre do secretário de Segurança do Estado de São Paulo, um dos melhores secretários da história do Brasil, que conseguiu acabar com a Cracolândia. E ele fala vários assuntos que são necessários, e um desses é o monitoramento. A gente utilizar as câmeras, tanto as câmeras públicas quanto as câmeras privadas das empresas, de modo a ter uma inteligência artificial que faça o reconhecimento facial
de pessoas que são procurados pela justiça. Hoje, a gente não consegue fazer isso. Muito obrigado. Obrigado, vereador Capitão Ramon. Essa é uma tecnologia que deve ser utilizada, né, para o bem e deve ser utilizada aqui em Caxias do Sul quanto antes, mas infelizmente não é a realidade que a gente vê. E os furtos continuam acontecendo. Aconteceu na semana passada, roubaram a estrutura, parte da estrutura que estava na praça, ali da desmontagem da Feira do Livro, do meu compadre. Roubaram e levaram, né, a estrutura, né, pela Pinheiro abaixo. Estamos atrás das câmeras para verificar exatamente o que aconteceu. Então, são coisas que ainda acontecem na nossa cidade e que a gente, né, como agentes públicos, precisa verificar, sim, essa questão. Era isso, senhora presidente. Obrigada. Obrigada.